tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de março de 2011, sábado. O verbete é 1880. Tem 6 páginas, 42 logias e 9 máximas. O tema, política pública errada. Especialidade, antipoliticologia. Definologia. A política pública errada é o trato do relativo, pertencente ou destinado ao povo, por parte dos líderes responsáveis, de modo errôneo, perante a racionalidade, a maturidade, a megafraternidade e a cosmoética. Os equívocos nas autopensionizações dos governantes. As políticas públicas incorretas e mal implantadas. O vilipêndio da tratadística política, os desvios e desperdícios dos recursos públicos, o assistencialismo promotor de dependências, a perpetuação das desigualdades sociais, a desproteção do cidadão comum, as distorções dos valores da ética humana, os subornos políticos por meio de promoções, empregos públicos, medalhas e sinecuras, os lobismos inveterados, o advento do Estado paralelo, os custos do atraso social repartido por todos, a pena de morte ou homicídio praticado pelo Estado amaurótico, a ganância pelo poder, a permanência do ditador no poder, o nacionalismo exacerbado contra a globalização inevitável, a reforma da eleição, permitindo a reeleição para presidente sem limite de mandatos. A ânsia de adotar medidas para os outros seguirem. Eu li apenas um terço aqui do tema, dos temas de todo aí o texto da fatologia. Agora, na argumentologia, nós temos a tipologia com 25 tipos de políticas públicas básicas a serem observadas pelos governantes lúcidos. E tem também a outra taxologia, 45 categorias de empreendimentos políticos, podendo ser cosmoeticamente considerados errados, enganosos ou desviantes. E tem os sintomas, 10 sintomas sociais comuns da patologia das políticas públicas erradas. Na remissiologia, destacamos 5 itens dos 15 verbetes indicados. Autocorrupção, consciência política, curupira, hibernação política e inspiração baratrosférica. Frase enfática. Em função da miopia de inúmeros governantes ante a fraternidade, torna-se relevante apontar cosmoeticamente, urbi et orbi, as diatribes e os desmandos das políticas públicas erradas. Como convive você perante as políticas públicas erradas? Na condição de cidadão, você ajuda o Estado apontando os desvios dos governantes? Perguntas. A maçonaria não é uma organização que se assemelha muito a uma seita? Até um certo ponto. Seguindo rituais e, pior, com postura machista, elitista e sectária, sei que fazem muita caridade, mas, no geral, não seria um ambiente a se evitar? Olha, aí depende da pessoa. Eu evitei. Eu estive lá, fui aceito por unanimidade, fiquei 6 meses e saí, porque tem muita coisa para fazer, não dava para ficar lá dentro. O que me perturbava mais era o processo dos rituais, mas eles atualmente estão mudando isso, estão diminuindo os rituais para ver se melhora. Agora, a outra. O que a fantasia sexual gera de negativo? É o heteroassédio, que é o óbvio. A hora que você faz uma fantasia sexual com alguém, por exemplo, uma vedete, uma atriz, alguém que você viu, a foto que esteja na sua frente, alguma coisa nesse sentido, se ela tem assediador, o assediador vem tirar uma satisfação com você. Vem ver o desaforo. Aí você já arranjou um assediador. E outra coisa, com carência emocional, sexual, da fantasia,
Você pode ficar enrolado igual o crack. Numa semana, a pessoa está enrolada. De que maneira fazer educação parapsíquica numa sociedade que possui a mentalidade reducionista? Primeira coisa, você não tem que ter nada que ver, a SOCIM, ou Sociedade Intrafísica, é patológica. Você não pode seguir a opinião pública de tudo que tem por aí. Tenha cuidado com isso. É você que faz sua vida. Uma outra coisa, nos seus pensamentos ninguém entra, o problema é seu. Se você quiser, você se encapsula, você faz o que você bem entender. Então, o problema é não entrar na onda da SOCIM patológica. Eu digo que nós vivemos num grande hospital. Dentro desse hospital, procure ser assistente e não assistido. Quer dizer, deixe de ser vítima, ou deixa de ser paciente, e seja alguém da área da saúde para ajudar os pacientes. Outro, com relação à sua colocação, já temos sido amparadores de nossa família nuclear, podemos afirmar por extrapolação que nossos amparadores atuais serão nossos parentes futuros? Às vezes, isso tudo pode acontecer, às vezes já está acontecendo há muito tempo, né? É bom ouvir. Quando você dessomar, você vai saber com calma. Outro, ouvi o senhor dizer em tertúlia passada que o personagem Zéfiro do livro Cristo Espera por Ti seria o senhor, é isso mesmo? Yes. Por que exaltação a Cristo, sobretudo mais no final do livro? Isso não entra em contradição com as atuais ideias consensuais, foi por isso que eu deixei o espiritismo bonitinho, não é? Bidu. Meu amigo aqui está descobrindo a pólvora. Escuta uma coisa, aquilo lá era espiritismo. O livro é psicografado espírita. Se não escrevesse daquele jeito, os espíritas iam refugar e criar problema. Você tinha que entrar dentro daqueles processos dogmáticos do espiritismo. Agora, outra coisa, quem falou mais na questão do Zé foi o próprio Balzac. Eu queria que ele não colocasse aquilo, mas ele acabou colocando. Eu agora falo que não tem outro jeito. Agora, o processo é o seguinte, eu era lá um assistente extrafísico, mas dos menorzinhos, carregador de mala. Não é essa, toda isso, é que descreve lá um ambiente fora de série, né? Fica parecendo que eu sou um Deus fora de série, assistente, não é bem assim. Outro, enquanto o Japão reconstrói um trecho da autoestrada destruído pelo terremoto do dia 11, em apenas 6 dias, o Brasil vive às voltas com obras superfaturadas, que andam a passo de formiga, crateras que assolam nossas ruas, falta de segurança pública e de educação de qualidade. Nossa política pública parece esquizofrênica. As necessidades são claras, mas o que é feito vai à contramão dos desejos populares. Sou funcionário público há 4 anos e perdi as esperanças em ter meus apelos atendidos pelos gestores do poder público. De que maneira posso ajudar o Estado apontando os desvios dos governantes se nada é feito? E olha que já tentei muito. Olha, uma coisa boa é o seguinte, se você é funcionário público, se você vai um dia acabar saindo, escreva um livro mostrando a sujeira que você viu. Às vezes vai ajudar o processo na gestão, as coisas todas que tem por aí, né? Outro, em tertúlia passada, o senhor comentou que seu irmão ressomou no corpo do seu filho. Qual foi e como é a postura dele diante dessa afirmação? Ele já teve alguma retrocognição? Quando ele vê uma forte família, ele reconhece logo. A pessoa que passa por um processo desse tipo, nível, teria mais facilidade de relembrar a experiência e conhecimento de uma vida passada? Sendo a resposta positiva, poderia citar alguma? Olha, seria bom você chegar aqui e conversar com o professor César Cordioli. Ele pode ser um dos que pode clarear você, mas tem vários. Depende da pessoa querer falar. Agora o César vai querer falar consigo. César Cordioli é o professor. Ele é um dos dirigentes da AIEC. Ele trabalha muito conosco. É importante você ver o que é que se passa com ele. Mas, olha, precisa de vir aqui para conversar com ele. É o melhor. Aí você vai esclarecer muita coisa sobre o processo da SERIEX, vidas sucessivas, reencarnação,
e etc, etc, etc. Agora, o nome que a gente dá para isso é personalidade consecutiva. E isso é mais sério ainda do que o estudo da reencarnação para mim. Eu acho mais importante. Outro, por que o IPC, sendo instituição assistencial e de utilidade pública, não possui abertura para bolsista? Não, eles dão um monte de curso gratuito, eles chamam até de cortesia, né? Escolas particulares têm programa de bolsa de estudo, sim, mas ele já sempre foi assim. Outra coisa, o Instituto no Rio tinha um princípio: ninguém vai deixar de fazer um curso da conscienciologia por falta de dinheiro. Lembre-se bem disso. E continua assim. Fiquei com intensa vontade de fazer o CIP, mas não posso pagar R$600. Vocês não estão selecionando apenas uma faixa privilegiada economicamente para fazer parte da turma assistida pelas instituições conscienciológicas? Não. Vem aí, examina bem. Não tire conclusão precipitada que você vai errar. Participe de palestras gratuitas do IPC de Belo Horizonte, mas nunca há espaço para questionamento mais profundo. E os professores alegam que somente nos cursos pagos se pode entrar em questões assim. Palestra pública às vezes é mais difícil, às vezes dá. Eu, por exemplo, fazia palestra em Floripa e tinha mais de 1.600 pessoas. Então, como é que seria? As perguntas que haviam, às vezes, quando tinha pouca, tinha às vezes 130, 150 perguntas. Quando eu respondia 50 depois de muitas horas, já era o máximo. Então a turma tinha que fazer uma triagem das perguntas. Aquelas que a pessoa, 10 perguntas iguais, mais ou menos do mesmo jeito, a gente respondia isso aí. Então selecionava no meio daquilo tudo, senão não dava. Agora, ó, isso aconteceu várias vezes nas minhas palestras. Eu chamo a atenção lá em Floripa, que lá tinha muita gente. Eu ia para um clube, o Giral, as coisas todas enchiam de gente. E nós sabíamos que dava 1.600 pessoas, por quê? Porque havia os processos de nome com assinatura de todo mundo que entrava no clube. Agora, isso foi mais de um ano. Outra coisa, eu deixei de fazer isso porque não adiantava nada. O povo ia lá porque ficava sabendo que eu ia. Saía até o chamado, a convocação na televisão. Mas agora, por exemplo, logo em seguida daquela palestra, eu ia fazer um curso, às vezes vinha 30, 40 pessoas. Não passava disso. Então, falei assim, eu acho que eu estou colocando aqui, azeitona no clube. Outro, sofro carência sexual com minha dupla evolutiva, porém nunca atraí nesses 16 anos de casado. Vivemos quase ao modo de irmãos. Agora consigo viver melhor com essa situação. Para não sofrer assédio devido à carência, às vezes me masturbo no banho. Depois que o professor falou que não devemos fantasiar para não ter assédio, tenho conseguido sem fantasiar. Mas se fantasiar com a dupla evolutiva seria assédio, olha, faz sua experiência e vê o seu gabarito. Se você tiver ressaca pós-banho, já viu a causa. Outra, faço 79 anos, bem vivido no dia 12. Opa, empatou comigo. Eu também. 12 de abril, eu faço 79 anos também. Veja, uma senhora. Estamos no mesmo nível. Que hora que você nasceu? Eu sei a hora que eu nasci. Vamos ver se ele nasceu no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo mês. Como é que é? Eu sei do meu horário, mas não vou falar não, eu quero ouvir primeiro ela. Isso aí que é a técnica do questionamento. Você não induz a resposta na pergunta. Através de minha neta, tenho estudado os conceitos da conscienciologia há quase um ano. Faço a PENETS há 8 meses. E antes que fale do verbete do livro, os meus já estão na minha próxima PROEX. Esta minha vida foi para adquirir conhecimento e acertar farpas de minha personalidade. Escuta, você está com 79 anos, você é uma menina. Olha eu aqui, Sou da esteira aeróbica, com tudo. Tem até aqui, a bursite, estou firme. Não tem nada disso.
Outra coisa, estou escrevendo essa noite, eu passei 6 horas para fazer um verbete de 4 páginas. E ainda não estou satisfeito. Estou trabalhando. Agora, o tema é para a perceptibilidade da consciência. Esse é brabo. E deu trabalho danado para fazer a taxologia disso. Agora, então, vamos continuar aqui o que ela está falando. Consegui mudar alguma coisa, mas tenho um trafar terrível e gostaria do seu conselho. Sou uma pessoa até flexível, mas desde que não tem justiça no meio da questão. Aí me rebelo totalmente. Passei a vida inteira engolindo sapos. Eu até coleciono os de porcelana. Mas agora não mais. Uma amiga me convidou para fazer parte de um blog via internet. Aceitei. Depois ela me envia um e-mail falando que iria me tirar do grupo porque eu não escrevia. Disse a ela que meu tempo era precioso. Ela me envia o outro muito sarcástico e aí não aguentei. Voltei a verbo em resposta. Como posso evitar esse tipo de reação? Não, a primeira coisa é o seguinte, na hora de você ficar danado da vida, você pensa em mim, que nasceu no mesmo dia, na mesma que você, mesmo ano. Sabe que eu tenho as costas largas, aí não vai dar nada de negativo. Fala assim, aquele careca lá, que teve câncer no cucuruto, no corono chakra. Então isso aí pode ser que alivie você. Agora, só tem uma coisa aqui que eu não entendi, há uma contradição nesse seu modo de falar as coisas. Veja, eu leio logo rápido, mas às vezes eu peço as contradições. Você fala aqui, ó, depois que ela me enviou um e-mail falando que iria me tirar do grupo que eu não escrevia, disse a ela que meu tempo era precioso. Quer dizer, se o seu tempo é precioso, você não escreve para o blog, então você podia escrever para os artigos e o verbete. Vamos aproveitar isso aí, porque senão esse negócio está um pouco esquisito. Em vez de você ficar com raiva, e chama-se indignação santa. É assim que o povo fala, não é isso? É indignação santa. Que a pessoa está com a justiça na mão, a clava da justiça na mão. E ela quer fazer justiça pelas próprias mãos. Você está errada. Deixa disso. Abençoa as pessoas. Agora, uma coisa que eu uso muito, eu chego até irreverência. A reverência, então, por exemplo, a gente dá banana para as pessoas. É umas coisas assim. Você pode chamar do burral, do burril, de burroide. Isso é melhor do que criar problema e brigar com os outros. Eu não brigo. Meu negócio aqui é na base do bom humor. Mas, outra coisa. Como nós temos a mesma idade, a gente vai entender bem um ou outro aqui nessa situação toda. Sabe? Quando você puder, você aparece aqui. Que tal você vir aqui no dia 12, que nós vamos comemorar? Eu te levo você para um jantar num restaurante chinês que eu tenho para comer tofu com carne moída. Não, estou convidando para ficar mais claro, né? Vamos lá, se o Pedro estiver disposto, porque ele que é o meu médio, sabe, condutor. Chama médio de transporte. Vamos. A página 34, a terceira e quarta linha, as tentativas de sedimentar a liderança através dos acordos com base no petróleo vendido a preço subsidiário. É coisa do Chaves, isso a pergunta? Porque é coisa de um monte de gente. O Chaves... Essa turma toda aí com... também dos islâmicos, né? Tem muita gente assim. O Chaves vende petróleo na Venezuela a preço bem baixo. É os processos da OPEP, uma opção de coisa. Tem muita coisa atrás disso, não é só o Chaves, não. O Chaves é um dos piores, né? O mais próximo nosso. Mas tem muita gente mais ainda atrás disso. Agora, a outra coisa, na quarta linha de baixo para cima aqui da fatologia, na página 34, você está falando os cantos da sereia. Os cantos de sereia. É aquela coisa da Odisseia, né? É uma sedução que leva à morte, sei lá. É lógico, é da nossa amiga lá, que vivia costurando. Mas na política isso seria... Como é que chama a nossa amiga? É costura. Eterna costura. Agora eu queria saber na política onde dá
É um canto da sereia, atrai a pessoa para... Atrai a pessoa para a morte, para o desvio. Tem muita gente que faz aí, é a atração da sereia para a morte. É? Como é que é a moça? É lógico, é o mito. E ela ficava esperando o amado o tempo todo. Então ela costurava sem parar. Quem é que é aquela eterna costureira? Vocês não sabem? Aqui, ó. E a deusa Minerva, você sabe a sua colega? Aquela, que era a verdadeira deusa, ficou na história, né? Registrado o processo. É só olhar nas coisas do Ulisses, etc. Tal, aquele povo, você vai ver o nome dela. Valdo, só a última coisa. Como é que é o nome? A última coisa, aqui está falando muito democracia pura, Estado Mundial. Certo. Eu, como sou lá do Conselho dos 500, se dá para incluir aqui o Conselho dos 500. É que eu ponho em muito lugar. Preciso ver se eu não coloquei aqui em algum lugar. Só para fazer propaganda do Conselho. É o Conselho dos 500, a Ágora. Não é isso? Tem uma série de condições aí que a gente pode pôr aqui, se quiser. Pode falar, Álvaro. Valdo, duas sugestões. Uma primeira sugestão aqui, eu já vi que na estrangeirismologia já está bem completo, mas você pensou em algum local colocar o impeachment? Impeachment? O que tem impeachment? Para colocar em algum local aqui. O impeachment, ele quase não é usado. Mas é exatamente para lembrar que existe, né? Mas o processo, se a gente for colocar isso, tem um monte de condições, né? É só colocar o direito processual aí de um monte de situação que tem muita coisa. Agora, o que precisar de falar mais com os políticos é sobre a criminologia. É o direito criminal, o direito penal, como eles gostam de falar. Tá. Uma outra sugestão aqui, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima aí da primeira página, sim, você colocar a reforma da eleição permitindo a reeleição para presidente. Eu queria sugerir assim, a reforma constitucional permitindo a reeleição. O que você acha? Sim, mas agora eles já estão cortando. Você sabia que eles estão cortando agora? Eles vão cortar isso aí. Vão passar o mandato para 5 anos e acabar com a reeleição. Aqui no Brasil que eu estou falando. Isso é coisa agora. Eu vi isso no iPad. Eles estão mexendo. Você viu isso também, né? Pois é, a reforma política. Isso aí é um dos itens da reforma política. O que eu estou falando há muito tempo é que precisa fazer reforma política. Agora, isso ainda é pouco. Ainda está muito ainda tíbio. Tem muito mais coisa para ser feita. Trocar eleição por constitucional, reforma política, alguma coisa desse tipo. Porque está eleição e reeleição muito junto aí. Mas agora, isso aí você examina, se você achar que deve colocar. A deusa Minerva lá, ela dá o voto. Tem duas correções também aí, Valdo. Duas correções na taxologia. Sim. Nos itens 10 e 17, aí está faltando vírgula. 10 e o quê? 10 e 17. O item 10 aí é falta de políticas públicas, aí está faltando uma vírgula. Pode pôr a vírgula, em homenagem a você. Sim. O que mais? E no item 17 também. O modelo de crescimento econômico a qualquer preço, aí está faltando uma vírgula aí. Cacoete do pode pôr também. O que mais? Aí agora é uma dúvida. Na polinomiologia, Valdo, você coloca aí, tem na segunda linha, tem o descaso com o acesso universal ao polinômio bens materiais, bens culturais, educacionais e bens evolutivos. Eu entendi que esses bens culturais e educacionais eles já podem ser bens evolutivos, né? Que outros bens evolutivos seriam esses aí? Não. O processo todo é que bens evolutivos, por exemplo, você vem com uma dragona para a psique. Isso ninguém sabe, isso não está na cultura humana. Mas e qual a relação disso Só para te chatear. Mas e qual a relação disso com a política pública errada? Uma pessoa fica muito mais consciente, seja candidato ou próximo, seja eleitor ou candidato. Fica muito mais consciente se tem essas coisas na cabeça. É um processo de parapsiquismo. Pensa bem em todos esses processos de parapsiquismo. Você vai ver que não é bem assim, não. É mais.
A evolução grande não tem na sociedade humana ainda. Escuta, o que eu te prometi. Mas ainda assim, Valdo, Aí já tem, logo em seguida, tem o artigo que eu falei dele. Estou dando para ele ver o negócio do arado. Mas ainda assim eu não entendo, porque se você está falando de política pública errada, tá tudo bem. Quando você fala que tem uma política pública que... Pois é, mas veja, eu falo o descaso com acesso universal. Isso. Mas como é que uma política pública vai permitir o acesso a um bem evolutivo? Uma pessoa que entra lá sabendo disso, ela vai imprimir essa orientação evolutiva, cosmoética, prioritária e melhor. Aqui, ó, para você. Entendi. Tá vendo? Ó, preciso te falar com a minha amiga aí dos 79 anos. Uma outra coisa. Tudo indica que será que ela sabe que eu vou fazer 79 anos no dia 12 de abril? Não deve saber, né? Pelo jeito. Eu acho que ela devia de mandar para nós aqui os dados, mais dados dela. Eu quero saber que hora que ela nasceu. Eu já vi, eu tenho um amigo meu que é dentista, que foi no mesmo dia, na mesma hora, mesmo mês, tudo igual. Que é o Dr. Hitler Pimenta, é o nome dele. Eu falei assim, está no meu nível, mas é um grande cara, uma grande personalidade. Ele chegou a ser até diretor da faculdade, uma grande pessoa. Agora, o pai dele, ele não tem culpa de ter aquele nome. Além de ser da família Pimenta, ele era Hitler. E ele não mudou o nome, o homem era de personalidade. Agora, ó, da minha altura, força presencial, uma cabeça, estudou muito, um grande odontólogo. Ô Valdo, a gente Eu pode falei dizer... assim, ó, você honra o 12 de abril e a hora que nós nascemos. Pode dizer que esse nome é um bem evolutivo, não? Não, eu não sei, né? Mas olha, ninguém nunca esquecia a personalidade dele. Não era só por causa do nome, não. A força presencial dele. Eu não sei se ele ainda é vivo, até precisar de saber. Nunca ninguém mais me falou nada dele. Eu não sei mais o que aconteceu. Mas uma grande personalidade. Nós tivemos muito contato juntos. Eu gostava muito dele. Um grande amigo. Uma cabeça. Mas você queria falar? Até que você disse, essa aí você descobriu na internet. Na internet. Não lembrou, né? É porque eu me confundi com a Penélope Não, Charmosa. eu estive quase falando assim, ó. Quem já viu aquele Criminal Minds, tem um personagem com esse nome. Que é a dona lá, entende? Chama Penélope também. É aquela que vê tudo, que sabe tudo através do computador. Ela deve ser parente do Assange, lá do Wikileaks. Que ela pega tudo sobre as pessoas, de tudo que tem. É a Penélope. Tem uma dúvida também. Ah. Na página 34, no final da fatologia, na terceira linha de baixo para cima, o rolo compressor social, ao modo de tatuzão underground. O rolo compressor social ao modo de tatuzão underground. O que você quer? Não, que você explicasse. Não ficou O problema todo aí é o seguinte. Existe o processo social, por exemplo, de modo geral, dentro do processo da política, que é um rolo compressor, porque aquilo às vezes vai passando por cima de tudo e todos, daquilo que existe. E isso é underground, que vai aos poucos. Olha o que o PT faz, olha o processo do mensalão. Isso tudo é o rolo compressor social, o modo de tatuzão underground. O PT com o processo do mensalão. Essa compra de todo mundo para eles fazerem a política que eles querem. Eles chegaram ao poder, atualmente eles estão lá dentro. Mas veja, a que custo? O dinheiro da gente, o dinheiro do povo. Eles estão aplicando isso para comprar todo mundo. E o processo da lambança, da corrupção. É um negócio terrível pensar nisso. Tatuzão. Underground. E o tatuzão é justamente underground, você sabe, né? Ele faz um buraco debaixo da terra. Por isso que é tatu. Tatu é um negócio sério. Agora, você sabe esse negócio de tatu, né? Eu vivo falando também o que é tatu. O processo da tatuagem. É o tatu. Então, eu já falei umas coisas sobre tatuagem, que é o problema da pessoa
A característica clara de uma pessoa que faz tatuagem é que é um tatu. Você está entendendo? Por quê? O jeito de raciocinar para fazer uma tatuagem no corpo tem uma relação com tatu, a tatuagem. Entende? Tatu e tatuagem. Isso aí também é sério. Como é que é? Está tudo errado, pois é. Nós já falamos isso aqui. E se tem lá uma coisa dessa, tem nos meus bordões lá. Professor, observando esses fatos políticos que têm acontecido no mundo, né, dos povos que estão se rebelando contra governos autoritários, eu fiquei pensando sobre a condição nossa de cidadão, né? Como que a gente pode mudar um governo que é totalitarista, enfim, o único meio é a violência, ou realmente existem outros modos? Como que você vê isso? Quando a violência entra nesse nível, a situação que tem quase sempre, se a natureza não acaba com a pessoa através de uma doença ou um acidente, eles geralmente apelam para a violência. É o que está acontecendo hoje com esses países islâmicos. Eu estava vendo agora de manhã, lá as notícias, são vários países, né? A situação é precária. Já tem um desses aí que já falou que renuncia, que não quer seguir além dos processos que já aconteceram no Egito. Agora é recente. No caso... É o Iêmen, né? O homem já quer sair, então já são vários. Agora tem que haver uma revolta popular para mostrar insatisfação. Porque o povo mesmo não faz direto a eleição, quem faz são os governantes. Eles não vão fazer uma eleição quase sempre para derrubar ele mesmo, entendeu? Como é que é? Ainda mais sendo ditador. Ele é autocrata, é totalitarista. Então, aí no caso, a natureza humana é terrível. É como se houvesse vamos dizer, uma rebelião no canil. É a mesma coisa. É um processo subhumano, mas não tem outro jeito. Quase sempre. É o nível que nós estamos ainda na Terra. Agora, o processo é a pessoa entender que a ditadura é uma total burrice. Não dá para defender nada. É tolice total. Mas agora, é um problema disso, veja bem. É mesmo subhumano. É falta de cabeça. É inteligência que é curta. Você não vai encontrar ditador inteligente. Ele sempre tem um desvio psiquiátrico, psicopático, alguma coisa. Você olha bem isso, olha a cara só das expressões desse cara da Líbia. O Gaddafi tem uma expressão terrível. Veja bem. Agora não é só isso. Veja a cara de uns caras dos mais inteligentes que saiu bem na escola, tudo isso, esse chato. Mas olha a cara dele. A hora que ele fala, as coisas todas que ele tem. Você vê que ele tem alguma. Então falta algum parafuso. Sabe como é que é? O processo todo é de parafuso. Agora, quase sempre esses parafusos são do hemisfério direito, que é aquele que exalta a personalidade, que sobe. Então falta o parafuso no hemisfério direito. Na maioria deles. Não tem outro jeito. Agora, é uma pena, né, que ainda existe isso em pleno século XXI. Nós estamos ainda com ditaduras por aí. E outra coisa, vem os bobocas da arte, por exemplo, no Brasil, esses cantores, escritores, que batem palma até hoje para o Fidel Castro. Quer dizer, dá uma pena. Como é que é? Eu fiquei questionando, assim, até que ponto, por exemplo, eu fiz um paralelo, né, com aquela ativista política que fica em Mianmar, né, a Aung San Suu Kyi, que ela está há 20 anos mais, né, em reclusão, enfim, política, por um ideal. Então eu fiquei pensando assim, qual que é o limite, não é o limite, mas assim, qual é a conduta, vamos dizer, ideal? É você fazer uma oposição pacífica, né, ou às vezes requer realmente você ir para as ruas, fazer uma greve, colocar a boca no trombone? Não, o protesto pacífico é uma boa coisa, isso é democrático. Esse aqui é o nível. Agora, você sabe que Mianmar teve agora um outro terremoto, 6 graus na escala Richter, de ontem para hoje. Coisa brava, né? Esse terremoto. Agora, eu falei, né, o negócio das explosões de sol
Tem um negócio lá que mexe aqui. Isso é batata. A gente pode esperar, esse só se ainda vai ter mais. Eu tinha falado aqui já há mais de um mês. Pois é. Eles vão até o ano que vem mesmo, 2012. E por último, só uma pergunta, assim, existe alguma interferência multidimensional nesses acontecimentos, quando acontece, vamos dizer assim, de vários países, né, terem essas revoluções? Ou enfim, não, aquilo ali é porque vem o clamor público, vai subindo, aquilo vai aumentando, mesmo, até que explode. Entendi. Quando tem, é a gota no copo. Entendi. A hora que transbordou, o negócio explode, é o que a gente está vendo aí. Isso aí é inevitável. Tá bem. A gente já esperava alguma coisa nesse sentido. Mas ainda falta muita coisa, né? Porque o fanatismo, por exemplo, entre os islâmicos é muito grande. Eles se matam muito entre eles. Isso está tudo errado. Vai acontecer ainda alguma coisa nesse sentido. Você olha como é que eles se matam a si mesmo. Você olha em tem vários desses países, todo dia morreu 40, um homem-bomba, 120 feridos. Tudo é gente, tudo é conterrâneo, co-cidadãos ou concidadãos, gente de casa. Como é que fica? Contemporâneos. Como é que fica isso? Paulo, essa mudança do mundo islâmico, ela deve ter a ver com a urbanização. Porque não, tá uma mudança. Tem, mas agora para frente, se a gente for falar, tudo que acontecer, você vai falar que é urbanização. Mas são também circunstâncias da própria vida. Chega num ponto que é a saturação. A hora que transborda, vem a reação. É inevitável. Não tem jeito. Interaciologia, página 14, último item. Não regredimos na escala evolutiva das consciências. Como explicar-se a interação gestão irresponsável e regressivo evolutivo? Sim. Como se explica, né? Que regressivo evolutivo é esse? O problema é o seguinte: na escala você não regride. Você regride dentro daquele nível evolutivo que você está. Mas você, por exemplo, você não vai ser mais mosca, nem vírus. É isso que a gente quer dizer. A regressão grande, de alta escala, não acontece. Acontece dentro do mesmo nível de evolução da pessoa. Ali ela regride. É o que está acontecendo aí. Por exemplo, a saída de uma pessoa pela transmigração e ela vai para outro planeta, que é uma escola inferior à Terra, ela está no mesmo nível, porque é o nível dela. Mas agora, ela não vai para lá, por exemplo, para ser um tatu, para ser um ornitorrinco, ou para ser um elefante. Ela vai ser gente. Agora, é aquilo que eu falo, um cromagnon, que essas pessoas que reagem do jeito que elas reagem, ainda são cromagnons, são jurássicos, são dinossauros, são sáurios, não é isso? O negócio é mais antigo. Então vamos entender, não há nenhuma contradição nisso. É o processo do nível da regressão. Outro, sou de Florianópolis, Santa Catarina, e assisti mais de 100 vídeos do senhor. Estou acompanhando sempre que possível e começando a ler mais sobre os assuntos referentes. Adquiri também o seu livro Projeções da Consciência. Iniciando os cursos, qual é o pré-requisito necessário? Precisa ter a mediunidade avançada? Não, não precisa nada disso. O ideal é você começar a estudar energia através do estado vibracional. E quanto à epilepsia avançada, qual o tratamento mais adequado para a cura? Ou quem poderia curar? Algum médico poderia auxiliar nisso? Não, a epilepsia tem que estudar o caso de per si. Hoje já tem muito tratamento, isso não é mais tanto tabu. Então, essa doença sagrada, aquele negócio todo, isso tudo acabou. Esses mitos todos já acabaram. Hoje o negócio é estudar o tipo de epilepsia com calma e ver as causas e melhorar todo o holopensene, a atmosfera de vida da pessoa, para diminuir os processos dos atritos que mexem nas alterações neurológicas da pessoa. Mas isso aí precisa estudar. Por exemplo, na consciência terapia isso pode te ajudar muito. Outro, o professor falou sobre um extraterrestre, o EM, que ressomou na Finlândia, em um lugar com muita água. Acredito que isso se deva à sua paragenética, até um certo ponto. Como foi o processo de ajuste do EM para a ressoma, de modo a evitar a influência negativa de sua paragenética?
Olha, nós só estudamos isso meio século. Por aí você vê que a coisa mais difícil, eu posso te falar o que é que foi. Foi ele falar através de mim. Ele tinha dificuldade com o mecanismo da voz que nós temos. E olha que eu tenho até um mecanismo mais ou menos bom. Há 50 anos é melhor do que esse, porque eu era locutor de rádio, você tem uma ideia. Então, o negócio é problema dele, se adaptar a esse mecanismo. O negócio era esse. Ele mesmo falou, não, a culpa não é sua, é minha. Mas foi um custo. Isso nós demoramos uns 20 anos até ele dominar tudo direitinho. O que é bom nele é que ele tinha um temperamento de um bom humor contagiante o tempo todo, a maior parte do tempo. Eu nunca cheguei a ver o EM danado da vida igual essa senhora que estava falando. Nunca. Bravo mesmo, assim, demais. Ele ponderava, mostrava as coisas, mas tinha um bom humor fora de série. Ele dava exemplo sobre isso para mim. Agora outro. Conheço a conscienciologia há 4 anos. Tenho feito os cursos e melhorei muitas crises emocionais e familiares que tive. Agora, meu irmão está vivendo uma crise de esquizofrenia muito grande. Está em tratamento, mas a reação é lenta. Ele se ajuda pouco. Tem muitas crises de raiva e ódio. E nessas horas bate, quebra coisas, dirige violentamente e outras coisas mais. Fico muito preocupado e quero ajudar mais. O que posso fazer para ele? Me dê uma luz. A primeira coisa, vocês não devem deixar o carro na mão dele, não. Esquizofrênico não deve dirigir carro. Isso é uma regra. Ainda mais se ele entra em surto ainda até hoje. Isso aí não pode. Então a primeira coisa que você pode ajudá-lo é isso. Que ele pode amanhã, além de matar a si mesmo, ele pode matar os outros, através de acidente. Carro é arma. É um perigo. Você tem que ter cuidado com isso. Então aí você já pode ajudá-lo. Dá um jeito de acabar com o carro. Coloca isso na cabeça dele. Agora, a esquizofrenia é assim mesmo. A pessoa fica revoltada, é recalcitrante, é difícil. Tem que ter paciência. Agora, psiquiatra. Outro, gosto de um rapaz, mas não sei se é a pessoa certa para mim. Além disso, meu sentimento de gostar é querer bem a essa pessoa. Penso que poderia estar prestando assistência sem me envolver. Ele é bem mais velho que eu, apesar de possuir a mente bem infantil. A questão é que não sei, isso é uma senhora que está falando, a questão é que não sei até que ponto não uso esses problemas para esconder os meus. Tenho medo de amar e me machucar. Nunca soube lidar com os meus sentimentos. E às vezes penso que deveria dar uma chance, pois quem sabe aprenderia algo com isso. Olha, às vezes vale a pena dar a chance sim. Agora, nós falamos muito em dupla evolutiva. Seria bom você ler o manual da dupla evolutiva. E lembrando que quando você vai formar a dupla evolutiva, o mais inteligente, o ideal, o melhor, cosmoeticamente falando, é você procurar ajudar a pessoa. Isso aí é muito importante. Então você coloca os seus sentimentos para ajudar a pessoa. Isso é outra coisa. Então você vai ajudar a pessoa a evoluir. Em primeiro lugar é isso. As leis, quando injustas, devem ser obedecidas? Depende. Depende. Depende do que você está fazendo. Para isso existem várias reações. Como é que chama as reações que existem nessas leis? Objeção de consciência é uma delas, mas tem mais. Como é que é? A desobediência civil. Só aí nós temos 2, que vale a pena. Agora, tem outras, por exemplo, a bioética, estudar essas coisas que hoje já entraram, a deontologia profissional, que é uma coisa séria. Eu já vi, por exemplo, gente defendendo a deontologia profissional dele contra o comitê dos colegas dele, que eles estavam desviando a situação. Então, veja, isso tudo é defesa do ambiente, da sociedade, da condição e da própria profissão. Vale a pena. Valdo. Sim. Aqui, ó. Pode falar. Em relação à dupla evolutiva que você falou há pouco tempo, no caso, eu tenho uma pergunta a fazer em relação ao processo de amizade, porque, assim, os melhores relacionamentos que eu vi, não só no caso de namorado, com pessoas casadas, ou até de relacionamento de pai para filho,
Relacionamento que primeiro começa na amizade e tem uma amizade muito forte, né? Porque eu vejo não só casais, como também pais e filhos que têm um amor, porque amor é uma coisa, amizade é outra e sexo é outra, né? Então eu vejo que em relação de pai para filho, a melhor sintonia que eu já vi na minha vida foi quando tem um amor e amizade junto. Mesma coisa em relacionamento. A coisa né? mais séria que tem é a amizade. A amizade está por cima de tudo. Devia começar a paixonite por tudo, aguda está por baixo de tudo. É o pior que tem. Eu vejo muitos é a casais. Paixonite aguda. Essa é a pior. Agora, a melhor coisa que tem é a amizade pura, continuada. Essa aqui é eu já falei isso aqui dezenas de vezes. A questão é assim, eu vejo muitos casais que começam um processo... Pois é, não, pensa na amizade, antes de tudo. Duplo evolutivo, antes de tudo, é amizade. Essa que é a minha forma de pensar. Porque eu vejo muitos casais que começam um processo sem ter nenhum processo de amizade, nem conhece o outro direito. Conhecer o outro tem uma semana, a vida 2 humana semanas. tem essas tapeações animais. Senão a pessoa também não cria problema, porque ela começa a ver quem é que foi na vida anterior. Por isso que não pode ter retrocognição. A maioria não está preparada para isso. Uma pessoa que não perdoa os outros, ela não pode ter retrocognição de nada. Ela vai matar os parentes dela. Você está entendendo, não? Mas nesse processo de isso amizade... é regra, é 99% só da humanidade que é assim. Só 99%. Porque tem 1% que já deve ter serenões, etc., que deve ser diferente. No processo da amizade, tem muita gente na hora de fazer um relacionamento, tanto mulher quanto homem, assim, tem medo de ir para o relacionamento e perder a amizade, entendeu? Ah, não, é amigo, não sei o quê, vou perder a amizade se vou para um relacionamento, e a pessoa não pensa que a melhor coisa que pode começar é uma amizade melhor, tem que ter sinceridade e explicitar as coisas. Sem isso também não tem amizade, isso é tapeação. Ser o mais transparente possível, né? O urubu observa o que a gente quer dizer com amizade, tá? Amizade com A maiúsculo. Sim. Eu confio em você. Tá certo? Valeu, Valdo. Obrigado. Olha, eu sou seu amigo, tá? Não. Isso não me interessa. Sou seu amigo, sexo, tá? Sou seu amigo. Mas quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que nós estamos? Professora Quinoa, na página 35, na tipologia, eu queria sugerir, se você achasse conveniente, incluir políticas públicas de enfrentamento à violência. Onde é que tem isso aí que ela falou? Na tipologia, argumentologia, página 35, se o senhor achasse conveniente incluir políticas públicas de enfrentamento à violência. Sugestão de inclusão apenas. Que número que é esse que ela está falando? Né? Tem número? Está sugerindo colocar. É uma sugestão, professor. Não, aí já tem a segurança, aí a 21, políticas públicas de segurança. Fica... E tem outra, política pública de sustentabilidade. E tem também de proteção. Hoje sustentabilidade está na onda, todo mundo fala nisso. E agora uma pergunta, professor, na página 36, na taxologia, o senhor pode explicar mais o item 24, ineficácia? 24, ineficácia. A falta de trade-off entre equidade e eficiência. Quem é que sabe os negócios do trade-off aqui? Você sabe, ô Locha, da sua área? Hein? Pois é, a parte de comércio. Conflito de escolhas. Então, explica bem para ela como é que é, dentro do processo, como é que é. No conflito de escolhas, a falta de uma, vamos dizer, uma política em cima das escolhas, né, entre essa equidade da eficiência. Né? Não sei se o Rocha tem alguma coisa. Bom, eu vou falar do que eu entendo aqui, a questão quando você tem a defesa muito do livre comércio, e você tem uma desigualdade nessa questão do livre comércio, ele fica apenas no discurso. Então, hoje até se fala do recurso das barreiras não tarifárias, ou seja, se solicita que retirem as tarifas, tanto de um país quanto de outro, mas o outro país que domina o processo comercial, ele coloca tantas especificações que o produto daquele país, normalmente um país subdesenvolvido, não consegue entrar no mercado.
Então ela é chamada de barreiras não tarifárias, quer dizer, não tem uma equidade, não tem uma igualdade nessa troca, nessa relação. Equidade e eficiência. Então, por exemplo, você tem lá o país mais desenvolvido entra com seus produtos naquele outro país, e na hora de ter a reciprocidade isso não ocorre. Então o país coloca lá, não, a gente quer melancia, mas a melancia tem que ter um diâmetro de tantos centímetros, a cor tem que ser verde tal, e tem que ser com um peso tal. É tanta especificação exigência, que é impossível de se atender aquilo. E aí depois ela alega que não, mas a gente não colocou taxa nenhuma. Foi você que não atendeu as especificações que a gente exige no nosso mercado. Quer dizer, é uma camuflagem da taxa. Por isso que chama de barreira não tarifária. Obrigada. Você entendeu? Tá claro? Obrigada. Paulo, pode falar. Uma pergunta. Sua percepção, qual que é o modelo econômico que o mundo vai ter agora? A partir dessa mudança da crise de 2008, 2009, o imperialismo americano, de certa forma, desaquecendo, crescimento da China... Não, isso aí é por causa da queda do Império. Muito Sim, embora mas o Obama modelo falou que o Império está caindo, estão segurando. O modelo econômico que nós vamos seguir de consumo é esse ainda, esse sistema... Qual a percepção que se tem? Olha, o modelo econômico ainda vai longe, né? Porque acabar com a moeda vai demorar demais. Então a gente tem que ficar firme. Você parece demais com um amigo meu. É você mesmo ou é outro? Como é que é, hein? Você já viu? É ele mesmo? Cabelo mais branco, mais ainda. Você é o titular? É isso. Como é que ele apareceu de uma hora para outra aí? A culpa do Ele lote. está fazendo o curso da PEX, a culpa do lote. Né? É isso. Logo vi. Viva a Espanha. Não voltei lá mais. Nunca mais você voltou? Não. Mas que coisa, hein? Tá vendo? Não voltou. Fugitivo. Lá. Ele era lá da parte do Brasil, sabe? Na Espanha. Estudantes. Lá dentro, estudando. República alto nível. Isso daí. Mas vamos em frente, hein? Olha bem esse curso da PEX, que o negócio vale a pena. Você não vai perder tempo, não. Recomendo. Walter, mas pode falar. Página 34, eu não sei se você já falou que eu cheguei, sou retardatário hoje. O item voluntariado. Você pode falar sobre essa questão do voluntariado político? O voluntariado político é um caso sério, porque é desse voluntariado que aparece o eleitor e que aparece o prócer. O prócer político, às vezes, ele pode ser o líder, mas às vezes ele é o liderado, mas mais junto do líder. Então é muito importante o processo desse voluntariado. É muito engraçado os processos políticos. O seguinte, você vai encontrar com um político que é o chefe, o polegar, quer dizer, o pai de todos, que está lá com aquela turma. Então você vai quase sempre ter uma pessoa que tem uma casa melhor, que você vai encontrar naquela casa. Você chega lá dentro, você encontra vereador, prefeito, você está entendendo? Deputado estadual, deputado federal e o homem que você quer falar. Então você cumprimenta todo mundo. Eu fiz isso ano passado aqui no Paraná. Então você cumprimenta todo mundo. Ali então você vai ver os eleitores, por exemplo, o dono daquela casa, com jardim, tudo arrumadinho, os cafés que estavam sendo distribuídos, tudo, ele é nada mais do que um eleitor, mas é um prócer. Já os outros já são, todos eles de gestão, são líderes do processo, tudo dentro de uma cúpula. Então veja, esse voluntariado é diferente, por exemplo, do nosso voluntariado, você está entendendo, das ICs, dessa condição toda. Agora, é muito interessante, ali no caso, é o processo, vamos dizer, da fraternidade entre eles, a amizade que eles demonstram e o processo, vamos dizer assim, da fidelidade de alguns, que eles são capazes de fazer tudo em favor daquela pessoa. Agora, eles procuram fazer uma conjugação dos interesses e tudo. Aquilo que pode, porque às vezes é difícil. Porque às vezes, por exemplo, o deputado tal vai defender determinado princípio, alguma coisa. O outro lá, um é federal, o outro é estadual. Já vai defender uma coisa, mas um pouquinho de lado. Já começa. Mas quando eles têm um motivo comum, todo mundo se une
há um processo de fidelidade séria. Então acaba aquelas bobagens que tem no Brasil do cara mudar de partido, essa coisa toda. Lá dentro deles, eles são voluntários, então, muito bem, vamos dizer, articulados dentro do processo. E eu estava examinando isso tudo e tomando minha água, né, junto com aquele povo todo. Então vinha um, você batia no ombro, abraçava o outro. Gente que eu não via há muito tempo, eu vi. Você está entendendo? Agora, todos esses níveis de gestão, tudo junto, num grande salão na casa do homem. Agora, a casa dele já foi feita, né? Já tem aquele lugar como se fosse um galpão especial para receber o povo, tudo bonitinho. E tudo, outra coisa, ele se reúne, ninguém fica sabendo, porque a casa vai para dentro, não aparece na rua, ninguém sabe. E você já entra de carro. Tem gente esperando na porta, você está entendendo? Agora, a casa dele é uma casa mais ou menos boa, de classe média alta, mas fica só nisso. Entendeu? E ali, grandes reuniões políticas, ninguém está sabendo de nada. Então, veja, o voluntariado aí, ele chega a determinadas características muito técnicas, corretas, específicas. Está entendendo? Agora, eu acho bonito isso. É muito bacana a hora que tem, por exemplo, que você vai numa dessas casas e às vezes vem a senhora, o marido está com o líder, ele ainda não chegou, você está esperando. Então, enquanto a gente está esperando, ela traz os bolinhos, dá para você. E aquele que é o dono da casa, ele não é candidato a nada, nem nada. Ele é o que a gente chama o prócer, propriamente dito. O prócer próximo, aquele que está junto do outro e que é fiel. Você está entendendo? Eu acho isso fora de série, em matéria de democracia. Essas coisas, seja o que for que acontecer, isso nunca vai desaparecer. São áreas dentro da organização ou da estrutura do arcabouço da máquina política ou administrativa do país, que eu acho que isso não vai desaparecer tão cedo. Então, eu penso que até o Estado Mundial ainda vai ter alguma coisa. Nesses dois casos que você relatou, o que você destaca maior seria a lealdade, seria o que teria de valor. O que eu vejo mais é a lealdade, a fidelidade da pessoa nas coisas e, vamos dizer, a organização lógica dos fatos. Porque ali as pessoas são muito lógicas, não dá para falar nada fora, está todo mundo muito vivo. O nível é alto, está entendendo? Agora, o que é engraçado é que ali aparecem os eleitores de todos os matizes, todas as cores, entende? Mas agora, alguns querem emprego, o outro quer alguma coisa, o outro quer que abra uma estrada, o outro quer que faça alguma coisa, isso tudo tem para pedir, né? Mas agora, são os pedidos, as requisições, né? Isso são as moções, tem vários nomes para isso, né? Moções. Agora, eu acho, é um ambiente, por exemplo, o ambiente que eu fui, era positivo. Não tive nenhum ataque energético em nada. Nem fora, nem a hora que eu entrei, nem lá dentro, nem a hora que eu saí, nem depois que eu fui, nada. E outra coisa, tinha umas pessoas muito simpáticas no meio. Agora, uma coisa é certa, a maioria desses lugares há uma predominância de homens. O Brasil, dentro do processo político, a predominância de homens, entre os próceres e os líderes, é inevitável, a maioria. Por isso que é muito bom essa eleição da presidente aqui, ela colocar uma série de ministras. Isso aí é bom. Por exemplo, essa reunião que eu fui lá com a turma, para mim ver lá um negócio, uma coisa lá, para atender, eu estava fazendo assistência dentro das minhas coisas. A maioria era homem. A mulher que havia, a turma da casa que estava ajudando, que é esposa do outro. Eu vi várias esposas, eu vi umas 4. Está entendendo? Dentro da situação. Então, vamos pensar bem o que é o voluntariado, que aí você já vai ter uma ideia do que é que eu estou te falando. Eu estou falando de condição recente do Brasil, das melhores coisas de política que eu vi aqui recentemente. Foi esse lugar. Você pode falar um pouco a respeito vamos supor, a gente ainda não estando num Estado mundial, mas antes disso, a parte de remuneração de político, porque ali está um voluntariado, mas ele não é político direto, mas essa parte de
dos benefícios que eles ganham, das pessoas, dos outros interesses que acabam indo para ele. Então, como é que é o próximo passo? É privilégio demais. O problema é diminuir os privilégios. Não pode haver excesso de privilégio, porque privilégio é inevitável. Só a pessoa com o cetro do poder na mão já é um privilégio. E aí cria muito problema. Problema econômico, problema sexual, problema social, é um monte desse problema. Mas como é que seria o cenário, você pensa que pode ser? A gente ainda com papel moeda, mas ainda com algum tipo de remuneração? Eu penso que o problema é haver uma equanimidade na distribuição do imposto de renda. Que é o que eu falo aqui, tem lugar aqui que a gente fala, que as pessoas, a má distribuição da renda, o que a gente paga. Olha o que aconteceu com o mensalão. Você já pensou bem isso? Isso é uma vergonha. O negócio está aí. Cadê os juízes desse país? Quanto tempo esse negócio está passando? Por que não julgam? São dezenas de pessoas, sabe que todo mundo foi comprado, o negócio é errado, dinheiro nosso, dinheiro que você pagou para o governo, que você pagou aí, é imposto de renda. Como é que é isso? E ninguém fala nada, ninguém diz nada. Vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Como é que faz? Eu vi até agora duas coisas boas nesse novo governo aí. Vamos ver se melhora essas coisas de política. Uma delas é esse negócio, que aumente a gestão para 5 anos, mas que corte a reeleição. A reeleição eu sempre fui contra isso. Isso eu acho errado. E tem mais pois é, essas medidas de ir contra esses países, vamos dizer, esquizofrênicos que tem aí, né? Está cheio de países esquizofrênicos. O Irã é um deles, com aquele cara. Agora, então, ela já cortou isso aí, a presidente. Parece que isso vai para frente. Já teve gente na Caras Amigos que já está reclamando dela. Já escreveram um artigo, então você já viu. Beleza, eu bati palma na hora que eu vi. Vamos bater palma. Já tem gente reclamando, quer dizer que a dona está melhorando. E outra coisa, está tudo dentro dos 100 dias. É o último número do Caros Amigos. Tem uma pessoa lá que já está falando, insinuando, né? Se eles estão começando a insinuar, já é uma grande coisa. Porque esses caros amigos, eles não são caros inimigos de modo algum, né? São caros amigos, mas já está falando alguma coisa nesse sentido, já está acontecendo alguma coisa. Sou a teletertuliana que foi fazer a visita de reconciliação no hospital para a antiga amiga que está com câncer em fase terminal. Quer dizer que ocorreu tudo de forma muito positiva. Levei flores e um bichinho de pelúcia. Nos reconciliamos e nos perdoamos. Conversamos muito e passei. Paula está cheia de energia, que ela está falando, eu estou sentindo. O amparador ajudou, né? É um dos nossos. Eu sei quem foi. Levei flores e um bichinho de pelúcia. Nos reconciliamos e nos perdoamos. Conversamos muito e passei a ela ideias da multidimensionalidade e da imortalidade da consciência, ao que ela foi muito receptiva e quer saber mais coisas. Os pés dela estavam muito inchados e eu fiz massagens leves neles e aproveitei para exteriorizar energia e muito carinho. Ofereci a ela e aceitou receber uma aplicação de um arco voltaico. Fiz bem? Sim. Prometi voltar mais vezes. Passa mais arco voltaico nela. Devo aplicar mais vezes? Sim. O senhor acha que se eu presenteá-la com o livro Nossa Evolução seria positivo? Se ela está em condições de ler e entender, tudo bem. Vale a pena. Agora, tem um amparador que levou você lá. Agora, quando você voltar, vê se você toma a rédea da posição, faz mais arco voltar, que você vai ajudar mais essa senhora. Vale a pena. O amparador está de olho, ele está aí. Outro. A revista Veja, fevereiro de 2011, mostra a reportagem, deputado diferente, onde José Regufe dispensa benefícios que oneram os cofres públicos. Isso aí é bom para você saber. Será possível chegar a manter a política pública correta? Eu penso que sim, né? A esperança é a última que dessoma. Temos que ser, né, otimistas. Em Elencologia, página 35, poderia estender os conceitos. Elencologia, 35, estender os conceitos.
conceito que seria P35? 35 aqui que eu tenho, tem aqui 37 patrimônio, hein? É na elencologia que ela quer estender os conceitos. Mas ela quer que estenda aqui, então ela quer que coloque outras consciências. Não, então o problema é o seguinte, deixa eu explicar. Elencologia é a turma dos perfis das pessoas dentro dos processos da política. A primeira que vem é a consciência. Consciência é aquela que é mais subhumana do que gente. A caçula de todas evolutiva. Consciência ressomada é aquela consciência reurbanizada que estava lá na baratosfera e que renasceu. A consciência baratosférica é atípica, é aquela que às vezes é até assediadora mesmo. A consciência eletronótica é essa que só cuida dos processos de elétron. Então, ela é da fase praticamente materialista ou fisicalista da vida. Ela não admite o processo da conscienciologia. A isca humana inconsciente é aquela pessoa que onde ela vai, ela é uma esponja. Ela chupa e os assediadores tomam conta dela. O eleitorado. O eleitorado é eleitorado, você sabe o que é. As personalidades paranoides. Isso é um monte delas. Dentro da política está cheio disso. Por exemplo, uma paranoide. É aquele tiririca. Ele é um paranoide. Agora, há consciências vendidas ao poder do momento. É um monte de gente que muda de partido. É só olhar que você vai entender. Não é isso? Todos esses que mudam de partido estão vendidos. Não é isso? Estou falando assim, que muda de partido, 2, 3, 4 partidos. Não para em parte nenhuma. Agora outra. Agora a nossa amiga que está falando. Nasci no dia 12 de abril de 1932, às 18 horas. Olha, eu nasci antes, então eu sou mais velho, você tem que me observar. Eu nasci às 17 horas, 5 horas da tarde. Foi 1 hora antes dela. Em uma terça-feira. Eu não sei como é que foi a minha, não. Tenho sangue O positivo e sou de Coromandel. Ih, Coromandel é perto da Monte Carmelo, é quase que era distrito de lá. Eu sou de Monte Carmelo, mas me mudei para Belo Horizonte aos 10 anos. Não tomo nenhum remédio. A pressão arterial está 11/6. Tenho 1,73 m de altura. Estou com 69 quilos. Minha alimentação é bem natural. Aproveito todo o tempo livre para estudar os seus livros. Não posso ficar perdendo tempo com blogs sobre receitas de emagrecimento. Perda de tempo hoje para mim é nosográfico. Faço caminhadas diárias de 1h30 e estou aprendendo francês junto com a minha neta e filha. Quero ir à Itália e dar um pulo em Carcassonne devido ao seu livro. Não acho que o tempo assim é melhor do que ficar trocando receitinha em blogs? Estou errada? Não, você está certo. Agora uma coisa, que tal você escrever um artigo e depois fazer um verbete para a enciclopédia? Eu desejaria ver isso aí e depois escrever o livro da sua vida. Afinal de contas, você é de 12 de abril, né, de 32. Nasceu aí, ó, 1 hora depois de mim. O que há? Fora de série. Agora, está certo, né? O homem tem que ser mais velho que a mulher. Está certo. Eu sou mais velho 1 hora. Calma lá. Mas agora é interessante aí a vida. Agora, o problema é que ela não falou se ela sabia que eu nasci no dia 12 de abril. Ela não disse. Faltou isso, essa informação. Professor. Deve saber, né? As coincidências. Aqui no A em cima. Aqui Sim. em cima. Página 37. 37. Na taxologia é o item 31. 31. Microvisão. A falta de visão de longo prazo e, paradoxalmente, do senso de urgência. Pois a falta de visão, tanto de você perceber o longo prazo, aí o paradoxo, a falta de visão do senso, não ter senso de urgência, é isso? Por exemplo, aquela pessoa que não vê sobre os processos, por exemplo, a turma que chama hoje, que o povo já deu um apelido para eles,
o Supremo Tribunal Federal. Eles são chamados, como são chamados hoje? Juízes. Vacilões. O povo já deu esse nome, vacilões. Por quê? É justamente isso que você está querendo. Eles não têm longo prazo, não têm senso de urgência, eles vão empacotando aquelas montanhas de processos sem despachar, eles demoraram demais com a ficha limpa, embola o meio de campo, gosta de falar demais, às vezes, tem uns lá que falam demais, não vão direto ao finalmente das coisas. Os professores definem a jurisprudência, são eles. Então, são os eles caras. é que devia de ser. Então, veja, eles são a demonstração do pior que tem em matéria de vacilo. O vacilo aí é o 31, a falta de visão a longo prazo. E sem senso de urgência. Sem senso de urgência. Que é o Isso paradoxo, é um fato, né? É um fato. Agora veja, até que ponto que o jurisdiquês deles piora a vida deles? Talvez tenha isso tudo. Foram mal criados. No caso de interprisão, é isso? Interprisão é opção, porque você está certo. Aqui, um magistrado, um jurisconsulto, que está ali na frente, você já pensou o perigo que ele tem de entrar na interprisão grupo cargo? E outra coisa, são essas pessoas que têm que ser evoluciólogos, que são aqueles que vão entender a evolução com o tempo. Então pensa bem, quem é que tem mais trabalho para chegar lá? Professor, esse último que entrou por último, o último que entrou. O último que entrou. Estava 5 a 5, ele. Pois é. Olha aqui. Pois então. Agora, ó, existe gente boa. Existe um cara aí em São Paulo que eu tenho que descobrir agora na internet, chama Kiyoshi Arada. Kiyoshi Arada, com H. E Kiyoshi com K. Esse é um japonês que é impressionante. Esse aí é um grande jurisconsulto da atualidade. De São Paulo. É. Não é do Seria bom vocês verem na internet o nome. Kiyoshi Arada. É K e H. Tá certo? Olha bem isso aí como é que é. Kiyoshi Arada. Ele é grande. Esse é dos tais que eu não conhecia. Eu agora estou conhecendo. Eu vi aí, mas tem coisa positiva. Eu vi ajuda extrafísica com ele. Por isso que eu estou chamando a atenção. Eu nem sabia da existência desse homem. Agora, pedi para a Adriana, ela pegou lá os dados dele, os pareceres, ele é parecerista, tem um big de um currículo fora de série, já escreveu muita coisa e vale a pena ver. Então, esse aí, por exemplo, ele nunca parece chamado para ir para algum Supremo desse. Ele é procurador? Ninguém conhece o Arada. Não, ele é um monte de coisa. Ele é um monte de coisa, é bom examinar. Agora, ele é parecerista. Ele deu parecer sobre a ficha limpa dizendo que ela devia começar a funcionar em 2010. O contrário lá do que eles decidiram. Obrigado. Ele está falando aí, ó. Qualquer coisa, nós temos aqui uma ficha dele aí, das coisas todas, e o artigo dele está aqui com o lote. Só você ver depois. Mas fala aí. Ele escreve assim, K-I-Y-O-S-H-I, Kiyoshi. E Arada, H-A-R-A-D-A. Então é K-I-Y-O-S-H-I e depois H-A-R-A-D-A. Ele é chefe de um grande escritório de advogado de São Paulo. Ele fez um parecer contra, a favor, a favor da ficha. Fiquei sabendo por causa dos dados aí do negócio aí de assistência. Paulo, aqui ó. Sim. Em relação ao que você falou há pouco tempo, em relação a aquele rapaz que tinha, eu não lembro qual é o sobrenome, alguma coisa de Hitler, não sei assim. Você comentou o sobrenome dele e da Força Presidencial. O que é? Ah, sim, o meu amigo, Dr. Hitler Pimenta. O que você quer? Que é o seguinte, existe a possibilidade de a pessoa ter um nome, sobrenome comum, que não chame muita atenção, mas tem uma força presidencial enorme, assim, mas conseguir manter o low profile? Existe essa possibilidade? Com consciência eu acho que tudo é possível, isso aí. Não é o quê? Desculpa, eu não vi. Em consciência, tudo isso aí para mim é possível. De modo que eu acho que tem possibilidade sim. Ok. Quem é que está com o microfone agora? Como é que nós estamos?
Tem mais alguém em 1932, às 18 horas aí? Essa é uma bela piada, mas é um fato, né? É interessante, né? A gente vê as coisas. Em online, tudo é possível. Acontece de tudo. Pode falar. Você podia comentar mais sobre na tipologia, sobre a políticas públicas de habitação? 11. Número 11, políticas públicas de habitação. É o processo aí que eles estão fazendo força para ver se melhora, para acabar com o sem terra, essa situação. Então, tudo é política pública de habitação. A Caixa Econômica, com o processo lá que tem de a Minha Casa, Minha Vida, tudo isso. Eu sei, mas o que na tua opinião não pode faltar nesse tipo de política aqui? O que não pode faltar é a pessoa manter um nível democrático das coisas. Por exemplo, uma coisa que está errada nessa questão de habitação é a invasão do sem terra, do jeito que eles fazem. Aquilo é totalmente antidemocrático. E o Lula deu força para esse povo de todo jeito. Vamos ver agora com essa presidente como é que vai ser. Que é o povo do Stedley, aquele nosso amigo, a turma dos caros amigos, um monte desses aí, que eles defendem o sem terra. Já mataram gente, já mataram entre eles, já teve de tudo. Já teve gente que matou muitos deles. Isso é uma espécie assim de governo paralelo que o Brasil tem faz 8 anos. Isso é um erro. Isso é errado. Isso, e sobre a... Tudo é habitação. Tudo é processo de terra. Sem teto, sem terra. E sobre a número 20? A outra número parte. 20. Políticas públicas de saúde Políticas públicas de saúde mental. O que também eles estão fazendo força agora para melhorar o problema, por exemplo, aí dos hospitais psiquiátricos que estão reduzindo o número de internados, aquele negócio todo. Mas isso tudo ainda está numa fase de transição difícil. Está muito controvertido e a situação ainda não está ainda serena, não. Agora, é uma das coisas mais difíceis que tem é mexer com o doente mental. É dos mais difíceis da sociedade humana. Por quê? É a representação direta da baratosfera. Então o holopensina é o pior que existe, a situação é precária. Eu já trabalhei com isso, sei como é que é. Não é fácil. Então isso aí tudo precisa de melhorar mais essa saúde mental. Aqui é saúde mental que nós estamos chamando a atenção. Não é dengue, não. Agora veja, se o Brasil tem esse monte de gente que está com dengue, eu estava vendo agora lá no iPad, a cada 2 horas tem algumas dezenas de pessoas no Rio que são picadas pelo mosquito da dengue. Parece que são 25. Sabe? A cada 2 horas. Como é que é possível? Para onde vai isso? Se não há uma educação do povo sobre um mosquito desse, que não é tão difícil de erradicar, pensa bem agora sobre doença mental. Então é um problemão. Se o mosquito da dengue cria isso, pensa bem o doente mental, o que não cria? A gente podia dizer que a número 22, ela até certo 22 as políticas públicas de sustentabilidade. Até certo ponto ela acaba englobando todas aí? Até um certo ponto depende, né, o que é, mas a sustentabilidade hoje envolve tudo, não é só a ecologia, não. Sim. É o dinheiro, o processo da cosmoética, a ética, a deontologia profissional, tudo tem que haver uma sustentação. Todas ali entram. Tudo isso. Então o negócio é sério. Como essa palavra está na onda, todo mundo vai estar usando para generalizar nos diversos campos da atividade humana, né? A sustentabilidade. Mas ela é bem mais associada à questão ecológica ainda. Sim, não, ela começou a chamar a atenção pela ecologia, a sustentabilidade. Agora, o problema todo é o seguinte, tudo é o sustentável, que eu gosto de falar, qualquer coisa sustentável. Eu quero ver você com a sua cosmoética sustentável. Está entendendo? Vamos arranjar aqui, a gente tem uma opção de sustentável aqui. Quero ver vocês desenvolvendo o seu livro de uma maneira sustentável, todo dia escrever alguma coisa. Tá certo? Tudo aí. Isso aí também é importante. É o sustentável. Sim. Aqui na página 34, na binomiologia, você pode falar sobre o segundo binômio?
Na segunda linha. O binômio indignação cosmoética e revolução pacífica. Eu falei sobre a indignação cosmoética aqui hoje. É a chamada indignação santa, que o povo chama. É a indignação cosmoética e a revolução pacífica. A pessoa fica indignada cosmoeticamente, mas ela faz uma revolução pacífica. É o meu caso. Eu fico indignado. Aquele negócio que dá vontade de cuspir, dá vontade de vomitar, que eu falo aqui para vocês. Mas eu não vou cuspir no olho da pessoa, nem vomito na roupa dela, né? No terno. Você está entendendo como é que é? Eu não faço isso. Mas agora, a gente cria algum processo de fazer revolução pacífica. O meu é um. Como é que chama? Qual é a minha revolução pacífica? Eu tenho uma. O que vocês acham? Atares. Tarefa do esclarecimento. Agora, ó, existe um negócio de esclarecimento terrível. Vocês sabem, de um cara antigo que escreveu que o esclarecimento não é fazer uma reciclagem para uma coisa diferente, não. É reaprender. Não é uma aprendizagem, mas é refazer aquilo que a pessoa aprendeu. Eu também olho muito esse aspecto da situação. Esse é o nosso amigo, é um autor que escreveu isso aí, muito sério. O verdadeiro esclarecimento não é aprendizagem, é desfazer o que a pessoa aprendeu errado. Aquilo que te inculcado errado na sua infância, na escola, em casa, na vida, na profissão. Porque sempre tem a sociedade patológica. Que é desconstruir então, aquilo veja, que você tem. Né? Essa revolução é a minha. Por isso que é que eu me bato muito o Estado Mundial, o Conselho dos 500, a democracia direta e por aí vai. Cosmoética. Outra coisa, o mais sério que eu tenho, tem um princípio qualquer, não falei aqui. Da descrença? Princípio da descrença. Agora, Paulo, por exemplo, essa revolução pacífica, até para a gente também ter outros exemplos nisso, entra a condição lá do Satyagraha, do Gandhi. Entra tudo isso. Entra nisso. A não violência. O processo também de boicote. Isso é aquele nosso amigo que era o cara da comunicação e que era de uma grande universidade do Rio. Então ele esteve lá. Depois que ele esteve examinando tudo o Instituto e como é que nós funcionávamos, virou para mim e falou assim: vocês são as pessoas mais subversivas que eu já vi na Terra. E ele não é bobo, ele tinha uma visão de conjunto muito grande, esse cara. Agora, o que é bom em vocês é que ninguém liga para vocês, né? Eu falei assim, realmente isso é muito bom. Falei para ele, nós estamos podendo trabalhar. Por isso que eu falo, o Brasil é ótimo, porque deixa a gente falar essas verdades todas aqui. E agora nós estamos constituindo uma enciclopédia. Essa enciclopédia já está solapando a opção de coisa. Já tem o CD-ROM, tudo quanto é lado aí que a gente mandou. Isso aí já mostra que isso não vai morrer fácil mais. Do jeito que está aí já vai dar para mudar muita coisa. Essa condição... Com o tempo, devido à cápsula do tempo. Você sempre comenta também que a gente deve começar a fazer mudanças em pequenos grupos para depois isso ir se juntando. E tudo tem que ser feito devagar e sempre. A Cognópolis seria um exemplo disso. Que você tem aí Conselho dos 500 tudo foi assim. E tal. Olha bem meu caso. Comecei com a projeciologia para entrar na conscienciologia. Comecei com o Centro da Consciência Contínua para chegar no Instituto. Começamos a fazer o CAEC para depois fazer as ICs. E por aí vai. Tudo tem o encaminhamento do pequeno para o grande. Não adianta fazer uma coisa intempestivamente. Tem que ser devagar e sempre. Quando consolidou uma parte, aquele patamar, aquele degrau, aquele nível foi consolidado. Então, vamos passar para o outro. Agora, tem que ser assim, devagar e sempre, com calma e, antes de tudo, determinologia. Então, sobre essa ótica, você considera que a Revolução Francesa, qual foi o saldo dela? O saldo dela foi criar uma série de ideias para chegar na democracia. Agora, o que piorou mais foi a hora que os fascínoras tomaram conta da história para matar todo mundo. Mas agora, alguma coisa sobrou, porque aquilo estilou muita ideia. O liberté, égalité, fraternité, o negócio foi muito sério.
Não foi de julgar mas fora. Eles erraram isso ainda está ecoando até agora. Então, mas eles erraram no sentido de querer fazer de cima para baixo, seria isso? Não, aí erraram por causa de excesso. E outra coisa também, lá houve um negócio daquilo do Rousseau, né? Ficou muito entusiasmado com o nacionalismo. Isso aí é um erro. Nós temos que pensar no universalismo e não no nacionalismo. Se uma pessoa começa a pensar demais num país, que aquele país é melhor do que os outros, que é isso, aquilo, ou que aquela raça é superior a todas as outras, uma raça escolhida, isso é uma droga. Isso aí é uma das piores superstições que tem na Terra. E você sabe, tem muito disso, né? O povo escolhido, a ideia escolhida, o país escolhido, besteira. Não existe isso. O processo todo é que a humanidade é constituída dos mesmos elementos, todo mundo está aí, viu? Temos que fazer força com isso. Valdo, sim. Em relação à Revolução Pacífica, que no caso o Lógico estava falando, é bem interessante comentar o seguinte aspecto. Eu confio plenamente quando tem uma Revolução Pacífica, porque é 1000 vezes mais difícil você fazer paz e fazer diplomacia do que fazer briga e guerra. Fazer briga e guerra todo mundo faz. Esses caras estão no topo, é isso que eles estão fazendo, entendeu? Então eu confio assim, na Revolução que o Gandhi fez, raríssimas pessoas conseguiram fazer a revolução que ele fez. Na quinta-feira teve um debate, esqueci o nome dele agora, que foi um brasileiro que morreu em 2003, que foi da ONU, que morreu num atentado. Isso, Sérgio Vieira de Mello. A atitude que a gente estava debatendo na Nobel na quinta-feira passada, em relação ao livro dele, da biografia, né? A atitude que isso aí é uma coisa muito complicada. Esses debates lá são ótimos, que o Tiago está fazendo. Agora, Tiago, tem uma coisa que eu queria fazer, uma observação para você. Eu vou pedir a você, se você ainda não estudou a verbetrografia, para você procurar a Rosa, conversar com a Adriana, conversar com a Dulce, que você chuta muito para fazer o texto. Você está entendendo? O seu é que deu mais trabalho dos 20 que nós vamos apresentar a partir de terça-feira. Agora, eu sei que você é jovem, está começando, isso é normal. O jovem é assim mesmo. Mas agora, seria bom você estudar algumas coisas. Lá você repetiu muito, a gente teve que cortar uma série de repetições. Eu vi isso, o Antônio viu isso, a Adriana viu. Entende? Agora, nós enxugamos seu texto, aquilo que a gente pôde. Está tudo bonitinho, para você poder defender. Se deixasse daquele jeito, eles iam acabar com você aqui, no dia. Sabe, o covil das víboras ia degolar você. Nós te defendemos. O dele foi que deu mais trabalho. A hora que eu vi o que vocês tinham feito de borrões, eu falei, ixi, assim, paciência, Valdo, vai com calma. Demorei mais de 1 hora para refazer o negócio todo. Então, isso tudo, você pensou numa ideia, pensou que aquilo é certo e começou a tirar aquilo como se fosse uma metralhadora giratória. A gente não pode fazer isso. Tudo tem que ponderar. E não pode haver repetição demais. Há repetições, que é o processo inevitável por causa da circularidade. Mas não pode ter excesso. Não pode ter excesso, entende? Então seria bom você conversar com essas 3. Rosa, Adriana, Dulce. Elas vão te ajudar muito. Muitas pessoas se desanimam com a política devido à corrupção e a dificuldade de se incluir políticas públicas corretas. Use essa justificativa para falar que não vão se envolver com política. Não deveria ser o contrário? Se a coisa está errada, aí sim que o envolvimento deveria ser maior para começar a mudar. Se os bons não se envolvem, os abutres tomam conta. O que acontece nesse meio do caminho para que a pessoa decida não participar em vez de participar? O problema quase sempre dessas pessoas, quando elas não falam em política, você sabe que eu mesmo aqui vivo falando que eu acho que nós temos que ter gente mais politizada aqui. Eu estou falando isso há alguns anos. E olha, as nossas instituições não são políticas, nós somos apartidários, mas nós temos universalismo dentro da história. Então você veja, eu sou 100% favorável com isso, mas o que a gente nota é o seguinte, é que essas pessoas, que a maioria que tira o corpo fora direto, é porque elas já entraram na interprisão com isso, criaram rebarbas, uns problemas desses, e isso ainda está repercutindo na cabeça da pessoa até hoje. Eu já vi disso com detalhes. Depois a pessoa teve retrocognição, lembrando do negócio todo. Outra coisa,
Falando de processo político, como o senhor vê o baixo nível de consciência em geral de nossos políticos? Com escândalos intermináveis de desvio de verbas públicas, obras superfaturadas e notas frias, nepotismo descarado, com os quais temos convivido ano após ano em nossa política. E a situação de nosso judiciário conivente, que é coberta em gaveta em troca de favores e vantagens, todos esses casos alarmantes em nosso país. O que estará reservado para essas consciências que utilizam o poder público dessa maneira após suas decisões? Olha, eu não quero ser boca de sapo, nem caçamba do terror, nem estar pensando mal dos outros. Mas algumas pessoas dessa área, eu já abri o olho deles. Cuidado, olha bem a interprisão Grupo Karma que você está criando com isso. Porque ali não é uma criação de interprisão Grupo Karma de indivíduo para indivíduo. É do indivíduo para o povão. Isso é terrível. Quando a pessoa usa o dinheiro do povão para melhorar a algibeira e se locupletar, isso é das piores coisas, porque demora mais tempo, que a pessoa fica presa àquele povo. Então essa turma não vai sair daqui do Brasil tão cedo. Se amanhã a gente quiser levar para a China, não vai dar. Entende? Eles vão ficar aqui. Outra coisa, amanhã, se tiver uma colônia extrafísica, esse povo não vai. Eles vão ficar aqui. O processo do holopensene carrega e segura. É como se a pessoa tivesse um super bonder no pé. Ela não sai do lugar, ela está presa. É um grude, segura a pessoa em matéria de interprisão. Agora, a política faz muito disso. Eu já estive explicando para alguns na minha vida, alguns mudaram. Mudaram para melhor, muito bom. Agora, tem que explicar isso. Muitos deles, eles só querem saber de alguma explicação quando eles têm um esbregue muito forte na cabeça. A hora que tem um negócio, um trompaço que vem contra eles, aí eles querem renovar, aí eles escutam. Outro, o que ainda sustenta a condição política e parapolítica da cidade de Jerusalém? Aquilo lá é fanatismo religioso de todo mundo. Ou colocando de outra forma, qual a razão de ainda não ter ocorrido um evento de grandes proporções para reurbanizar o local? Não. Porque o povo também ali tem muita gente boa no meio, né? Não é só gente negativa. Vai devagar com a dor. Qual o primeiro passo para a reforma educacional, tendo em vista que a juventude alienada da realidade não demonstra espírito crítico e não se mobiliza? Qual a relação com a Reurbex? Olha, a reforma educacional já está sendo feita através de nós falarmos aqui o tempo todo sobre a reeducaciologia. Isso já é uma ideia, porque ninguém falava nisso. Nós já estamos falando nisso há alguns anos. Já tem gente agora que já está começando a escrever sobre reeducar. Essa palavra já está sendo falada. Eu tenho falado disso através de anos, na televisão, na mídia, todo lado. O processo é reeducação consciencial. Valdo, o que é bom para dar um cutucão nesse povo? Você fala que sempre a participação política aqui ainda é baixa. Isso reflete lá também no Conselho dos 500, tem uma participação também baixa. Qual seria o melhor cutucão para esse povo começar a pensar cutucão mais em política? É esse que eu falo, por exemplo, esse curso aí que a ANARA organiza, que eu vou até pedir para você falar, você pega aí também para você falar, e que o povo ainda não entendeu o valor disso. E aqueles que entenderam, que foram lá, receberam um tapa na cara dele mesmo, ele está com vergonha de voltar de novo e fazer alguma coisa errada. Está errado, ele devia de ir. Aquele que devia de fazer 200 itens e às vezes fez 37, devia de voltar. E agora ele vai estar melhor, ele vai se sentir melhor. Isso vai dar mais autossuficiência, mais autoconfiança. Agora veja, isso aí é um dos cursos que não foi eu que sugeri, foi um serenão. Agora veja, Roberto, você já examinou a lógica e a racionalidade desse curso? Você vê vantagem prática nele? O curso da imagística? Pois é, por que essa turma não vê? Eu penso que eles não vê porque foram lá, porque a primeira vez tinha quantos alunos? 105. A segunda? 50. Pois é, agora quantos tem? Tem 15. Tem 15, veja.
Gente, eu estou morrendo aqui de vergonha por vocês. A turma que foi lá. Veja, ao mesmo tempo eu estou soltando 200 barrigadas de riso para a sua ingenuidade. Isso é a maior cuspida para cima da nossa turma atual, esse curso. Eu quero só ver, quando é que ele vai ser? Fala aí para nós. Vai ser dia 3, que é próximo domingo, daqui a 8 dias mais especificamente, e a gente tem 15 inscritos. Eu queria fazer algumas observações. Ele é no domingo. É no domingo. Todo mundo pode ir, é só de manhã. Domingo pela manhã. Domingo não, vem. Não tem jeito a pessoa estar reclamando, gente. Então, a gente estava fazendo o levantamento. Ano passado a gente teve 50 pessoas e 50% eram reciclantes. Hoje eu estou fazendo o levantamento, a maioria das pessoas inscritas são novas, tem 4 reciclantes nessa turma de 15. Então, a grande maioria são alunos novos, né? Então, é um curso que a gente tem de entender como um processo. Quer dizer, a maioria de nós... Oi. Só uma coisinha. Levanta a mão quem é que esteve no primeiro curso, por favor, deixa eu ver. Conta quantos são. Faz favor. Segura a mão só um pouquinho, por favor. Quanto? 21. Deve ser esse, então, Paulo. Né? Não são esses só 21. que estão lá. Enfim, a maioria que estão lá são novos, são novas inscrições. Mas o que eu queria colocar, que eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, é que às vezes o aluno vai lá, são 200 itens, ele tem de fazer 200 em 3 horas, fazer 200 relações em 3 horas. E ainda tem uma coisa séria. Oi. Na hora que a pessoa está escrevendo e vendo as coisas, aquilo ajuda ela a fazer uma redação, ajuda a fazer o artigo, o verbete, o livro. Ela está se preparando. Melhora o processo da cabecinha, do mental somazinho. Sim. Isso aí é muito importante. Como é que é? Aí a gente vê... O que é que eu faço com essa turma? Como é que eu posso fazer para... É o cutucão chacoalhão que ele está falando. O que é que eu devo fazer? Alguém aí tem alguma ideia? O que é que a gente faz? Você que está chegando hoje, que está aí, o que é que você acha? Me dá uma ideia, você que vem de fora, vem de longe. Não é isso? Você sabe, você já viu falar nesse curso? Esse você devia participar. Vale a pena. Então a gente Mas coloca fala mais, a gente observa, Valdo, que esse curso é um curso, a maioria de nós está mais acostumado, aqueles que estão mais acostumados com texto, lidar com texto, a nossa formação é para isso. Trabalhar com imagem, objeto, cena, cenário, leitura de textos, desse tipo de textos é muito mais difícil. Então, realmente é um desafio. E a gente sabe que a prova da Magística é uma prova de processo. Quer dizer, não vai fazer os 200 na primeira, nem na segunda, nem na terceira, muitas vezes. O melhor da história é o seguinte. Eu já vi gente que veio falar para mim, mas eu fiquei sem jeito de desancar e liquidar com a pessoa. Mas o caso é o seguinte, a pessoa não fez o curso. Dia nenhum. Nem também mostrou o que vai fazer. Mas ela gosta de televisão e gosta de cinema. Eu, então, sugeri indiretamente a relação de uma coisa com outra. Sim. Entendeu? Se uma pessoa gosta de cinema e televisão e não faz esse curso, ela está cuspindo para cima. Essa que está cuspindo mais para cima de todo mundo. O negócio é enorme. Mas, Valdo, a cusparada vai ser enorme. Eu vivo colocando que as pessoas... Pelo significado do processo da imagem. Sim. A imagem com a imaginação. A imagem do processo todo, do cinema e da televisão, tudo é baseado nisso. Isso. A maioria é baseado no diálogo e na imagem. A gente fala, Valdo, o tempo inteiro que as pessoas que vivem em curso de campo deveriam fazer todas as provas de imagística. O diálogo é a imaginação. E a imagem é a imagem. Sim, são então, veja, é a imagética com a imagística. Isso. Exato. Agora, veja, eu acho isso de uma inteligência do australino fora de série. Extraordinário. Gente, o australino, ele esteve dentro da minha sala, fora do corpo. E me apontou isso, falou na hora. Falou assim, é que eles falam, né? Que eu clarei a cabeça da gente. Eu, na mesma hora, anotei, fui e falei com você. Sim. Agora, veja,
Eu não esperava nunca que, com o passar do tempo, houvesse uma reação negativa ao processo dele. Quer dizer, essa turma não está preparada para ser Não está atendendo ao chamado do Serenão. Não está atendendo ao chamado do Serenão. Mas eu queria chamar a atenção, Valdo, só para um detalhe com relação a isso, que é o seguinte. A questão de tentar desmitificar um pouco o problema das notas, a pessoa vai adaptar 50 relações, acerta 48. Quer dizer, ela fez 50, acertou 48, foi muito bem, quase 100%, mas claro, ela vai ter menos de 2,5 na prova. Então, a questão é velocidade, tem que melhorar. Mas, puxa, a autoavaliação para ir melhorando a performance para frente. Então, desmitificar um pouco essa questão da nota. Uma das coisas mais inteligentes que eu vi na sugestão dele foi as 200 itens. Sim, é para mexer com a gente, claro. Isso aí eu achei super inteligente. Sim. O que você queria? Eu queria comentar assim, a primeira prova ela foi totalmente gratuita, né? Não, não foi. Não foi Todas gratuita. as provas foram pagas. Ah, tá. Eu não estava lembrando disso, não, porque de repente pode ser... Embora seja muito barato, não, R$50 a prova. Quanto custa essa prova? R$50. Quanto custa? R$50. 50 pratas. Eles estão ajudando o processo. 50. É que essa prova tem Nave logística. Capitânia, faz favor. Já posso? Pode. Eu queria dar meu depoimento, eu fiz parte da primeira e da segunda. E vai a terceira. Pois é, eu estava pensando em não ir, porque eu tenho, desde a primeira prova, eu tenho dito, a gente está precisando de uma discussão sobre a prova. Mas está havendo. Tem pressa. Uma discussão, eu tenho falado sempre isso, da primeira e Em função da solicitação das discussões, nós lançamos uma oficina que era de simulação da prova de magística para discutir, somente para reciclantes. Ninguém se inscreveu. Nós cancelamos porque não houve inscrições. Não, eu não me inscrevi, eu não ia fazer essa A gente terceira. solicitou, Eu não a vou gente fazer essa terceira. criou. Porque não tem discussão, né? A gente quer entender. E também o que aconteceu comigo. Da primeira eu escrevi quase 200. Agora, só uma coisa. Quantos números você fez? Quantos itens na primeira? Professor, na primeira 170 e tantos. E na segunda? Não, nem 50% eu consegui. Na segunda foi o máximo. Eu fiz 80 e poucos e eu acertei quase todos, né? Mas eu estou com nota sempre, mas a nota... Mas olha, você devia de ir para participar. É uma Olimpíada. Valdo, com relação à discussão, só queria colocar duas questões. A prova de magística, ela tem avaliadores, então se a pessoa tem dúvida com relação à avaliação, ela deve procurar o professor avaliador. Muitas pessoas têm dúvidas e não procuram o professor avaliador. Deve procurar o professor avaliador. Outra questão. Tem o professor avaliador na prova? Claro, junto com as considerações no final da prova. assinatura? Sim, tem o nome do professor. Sempre tem o nome do professor. Só para acrescentar, na primeira prova que eu fiz, o Rui corrigiu minha prova, Rui Bueno. E depois a gente fez um debate lá em cima e ele explicou item a item. E esse feedback do professor eu aprendi demais a respeito de como eu pensei na prova. Né? Os critérios, não era questão de pedido de revisão nem nada disso, não. Era para entender qual critério que ele fez para corrigir, para não aceitar determinados itens. E durante esse feedback eu consegui entender muito a respeito da minha própria pensionização, que se eu melhorasse poderia ter um desempenho melhor. E com relação à questão do custo, vale lembrar que a prova geral de Conscienciologia, não é essa da magística, porque tem toda a logística envolvida, mas a prova geral ela é gratuita e nem por isso a gente também está aumentando, como deveria, o número de participações. Tem diminuído aí ao longo dos anos. Então é importante pensar nessa questão. Não acho que é questão financeira. Também acho que não é questão financeira, não. Sim. Não sei se tem a ver, mas o engraçado do filme, que a gente vai passar amanhã, depois eu vou anunciar ali, é justamente sobre magística também. De um senhor que vai contando o passado dele, e aí o filho tenta discernir o que é história, o que é realidade, né? E é justamente sobre isso, se chama Peixe Grande, Big Fish. Vou anunciar melhor daqui a pouco, mas é justamente sobre isso mesmo. Imagística, imagética. Vamos ver, né? Se a turma anima aí e aparece mais lá. Porque isso aí eu estou morrendo de vergonha.
Fico ruborizado ao falar desse assunto, sabe? Fico todo ruborizado. Que é meu povo, né? Meu povo. Como é que eu faço? O que eu faço com o meu povo numa condição dessa? Hã? Se alguém tiver alguma inspiração para oferecer para mim ou para a Nara, vocês falam, porque isso aí eu ando preocupadinho com essa história. Por causa do nível, né? Aí houve uma queda desse nível. Isso é uma coisa que atende, envolve e abarca todo mundo aqui. Aí é uma condição que ninguém escapa. Vocês não acham? É uma coisa muito séria. Que a pessoa melhorar o mental soma, ela vê como é que é, o problema da imaginação dela, como é que ela sai com isso. Isso é extraordinariamente importante. Nós não podemos deixar isso passar. Agora, a gente não pode deixar isso também passar em branca dúvida, preciso falar. Como é que faz? Vamos ver então. É sem ser esse domingo ou no outro, não é isso? Sem ser amanhã é no próximo, não é isso? Dia 3, às 7h30 da manhã, a gente já vai estar com as portas abertas. Lá no discernimento. É lá no discernimento. Então, gente, eu confio em vocês. Vocês têm aí uma semana para pensar melhor. Não é isso? Isso pode ajudar. Pense bem, as nossas intenções são boas, tá? Pense nisso. Olha a sua. Em favor de você mesmo. As nossas intenções são boas em favor da pessoa. E as suas são boas em favor de você? Ou a autocorrupção, ou a anticosmoética, ou a falta de crítica não permite? Isso é um fato, né? Tem lógica? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 104 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 2 votos online. Hoje temos 5 recados. Will, palestra online da PEX, João Paulo, Fundamentos da Conscienciologia, Ana, curso de Introdução à Conscienciologia Intercampi, Valdirene, Acoplamentário, Marcos, Cineclube. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos enciclopédia. Bom, pessoal, confirmando que amanhã, ao final da tertúlia, a equipe do programa Amigo da Enciclopédia vai promover o sorteio mensal, um curso Assistenciologia patrocinado pelo IPC, um livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, e um netbook Acer, né? Seminovo, foi comprado ano passado, não foi usado e vai ser entregue nessa condição. Então, todos aqueles amigos que estiverem com assinaturas em dia, que fizerem ainda hoje, quiserem renovar, tem muitos que venceram aí no mês, a assinatura venceu no mês de janeiro, fevereiro, e agora em março não renovou ainda. Se fizerem ainda hoje, vai ser incluído na lista para o sorteio de amanhã. Então, amanhã tem sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para a conferência online que vai estar ocorrendo hoje, às 15h30, pelo site da Apex. O tema vai ser uma entrevista, a entrevistada será a professora Kátia Aracaki. O tema é Viagens Internacionais, o Nomandismo da Conscienciologia. Ela vai estar abordando a questão do binômio viagem internacional e viagem intraconsciencial, ou seja, para autopesquisa, viagens internacionais e a relação com a ProEx, e a consciência planetária nesse papel aí, em relação à ProEx. Então, estão todos convidados. É só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. É hoje, às 15h30. A atividade é gratuita, sem qualquer custo. Obrigado. Boa tarde. Eu vim falar em nome da Consci sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que vai ter início no dia 26 de abril, terça-feira, na parte da noite, de 7h30 às 10 da noite. O curso tem duração de 6 meses, uma aula por semana, cada aula um tema, tudo para a gente poder estudar mais sobre nós mesmos, nossa autoavaliação conscienciométrica, as distorções que nós temos na nossa autoimagem. Cada aula tem um tema diferente, tudo complementando, tudo complementar, tudo tendo um desencadeamento lógico, ou encadeamento lógico. As aulas começam no dia 26 de abril, terça-feira. As inscrições no CEEC. Obrigado.
Boa tarde. O Intercamp promoverá nas cidades de Natal e Recife o curso Introdução à Conscienciologia. O curso ocorrerá no período de 4 de abril a 11 de maio. As aulas serão ministradas nas segundas e quartas, no horário das 19 às 21h30. Os cursos serão ministrados na sala de aula do Intercamp. Mais informações no site www.intercamp.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar para o curso acoplamentário, que acontecerá dias 15, 16 e 17 de abril, aqui no CAEC, e a temática será Estado Vibracional. Os EPICONs serão Felipe Mansur e Leonardo Firmato. Maiores informações no telefone 45-3525-2652. Obrigada. Então, gente, boa tarde. Como eu estava dizendo ali, o filme de amanhã se chama Big Fish, em inglês, né? Traduzindo Peixe Grande. Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. É uma aventura tão grande quanto a própria vida. E tem como tema justamente a imagética, né? A imagística, a distinção de imagística e realidade, né? Vou dar alguns dados aqui. Ivan McGregor, Jessica Lange. O filme é livre, está com classificação livre. Foi tido como o 4º melhor filme de musical ou comédia, melhor ator coadjuvante. Um Mágico de Oz moderno. Tá? Então não percam, ainda mais com essa polêmica aí sobre a prova da imagística. Uma curiosidade, esse filme também, na nossa lista democrática, não teve nenhum voto. E é super bem indicado. Nem a própria pessoa que recomendou votou no blog nele. Mas e tem um monte de gente querendo assistir por fora, mas ninguém teve coragem de votar. Tá? Então amanhã às 8h30, tá? Não percam, R$2 mais 3 de comes e bebes. O verbete eleito para amanhã é página impressa, especialidade autorrevisamentologia. Obrigada e boa tarde a todos.